Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Ottoni. Estamos de volta com mais uma videocorreção. Essa videocorreção será a videocorreção da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado do Estado de Minas Gerais. Muito bem. A nossa atividade 3 trata de problemas envolvendo a adição e subtração com números inteiros. Lembrando que nós trabalhamos nas aulas, nos exercícios anteriores, também a atividade de soma e subtração com números inteiros. Temos agora como primeiro problema na seguinte situação. No dia 16 de janeiro de 2018, em Washington, nos Estados Unidos, a temperatura mínima chegou a menos 4 graus. Então lá, ó. Temperatura mínima menos 4 graus Celsius. E a temperatura máxima chegou a 6 graus Celsius. De quanto foi a variação de temperatura neste dia? Toda vez que nós falamos em variação, tá? Eu vou pegar dois valores e vou subtraí-los para determinar a minha variação. Ok? Muito bem. Então nós vamos pegar a temperatura máxima, o ponto máximo que chegou, 6 graus, menos, ó, o que? Qual foi a temperatura mínima? Menos 4. Muito bem. Presta atenção. Esse menos aqui, ó, refere-se à minha determinação da minha taxa de variação. Ok? Muito bem. Então, como é que nós vamos resolver? Lembrando, 6 menos antes do parêntese, alterna o valor do conteúdo do parêntese. Se o conteúdo do parêntese é menos 4, passará a ser mais 4. 6 mais 4, 10. Então, a variação daquele dia foi de 10 graus. Então, portanto, variação de 10 graus Celsius. Letra B. Pedro estava organizando suas finanças e percebeu que estava devendo. Opa, vamos lá. Pedro é devedor, coitado. Ele descobriu que está devendo o quê? Farmácia. Farmácia. Ele estava devendo R$ 52. Por aí, é devendo? Vamos lá, ó. Ó. Devendo, saldo negativo. Vamos deixar bem claro aí com o sinal em vermelho. Na padaria, nosso amigo devia R$ 17. Também lá, ó, dívida.
e ainda devia para o amigo. Quanto é que ele está devendo para o amigo? Um valor de R$25. Também dívida. Então os três valores serão negativos. Como poderia ser representado matematicamente essa situação? Segunda pergunta. Qual seria o total de sua dívida? Observem que ele deve a 3 entes diferentes. Como é que eu vou representar isso? Olha, ó, eu devo 52, devo 17 e devo 25. Então, como poderia ser representado matematicamente a situação? Então, ó, menos 52, menos 17, menos 25. Como é que nós vamos resolver isso? Eu tenho 3 valores negativos. Retoma a aula da correção anterior. Quando eu tenho soma de valores de mesmo sinal, eu conservo o sinal e somo os valores. Então tem, ó, 3 valores negativos. Vou conservar o número, sinal negativo. O que eu vou fazer? Vou somá-los. Vamos lá, ó, Armando. 52, 17, 25. Todos são negativos. Minha resposta será negativa. Ok? Então vamos lá. Presta atenção. Como são valores negativos e eu estarei somando, eu posso fazer tudo de uma vez. Ok? Então vamos lá. 2 mais 7, 9. Mais 5, 14. Desce o 4. E vai 1 lá em cima. 1 mais 5, 6. Mais 1, 7. Mais 2, 9. Então, portanto, ele deve R$94. Ele deve R$94. Ah, professor, por que você não botou sinal negativo? Porque a palavra dever aqui já determina que é um valor negativo. Ok? Então, se eu botar aqui, eu vou estar repetindo. Não há necessidade. Então, ele deve R$94. Presta atenção que muitos de vocês estão dando resposta e não põem o sinal. Se você põe a resposta completa, ele deve, não há necessidade. Se você deixa só a resposta, é obrigatória a apresentação do sinal negativo. Muito bem. Vamos passar para a letra C. Um contador de uma pequena empresa faz o acompanhamento das finanças que sofre alterações várias vezes durante a semana. Nesse acompanhamento, ele verifica quais são os valores que a empresa tem, créditos ou arrecadação, e os valores que a empresa deve pagar, débitos. A diferença entre débito e crédito informa o saldo da conta. Se o saldo for positivo, a empresa tem mais créditos
e caso seja negativo, terá mais débitos. Veja as movimentações que ocorreram nas finanças desta empresa e responda. Então, olha só. Resumindo um pedacinho aqui. O saldo é a diferença entre crédito menos débito. Isso é igual a saldo. Se o crédito for maior e o débito menor, eu teria um saldo positivo. Se o crédito for menor e o débito for maior, teria um saldo negativo. Ok? Então vamos lá. No início do dia, o saldo era de R$ 8.500. Vamos lá, ó. Saldo era de R$ 8.500. E passou a ser de menos 2.300. O que é que passou a ser menos 2.300? O saldo. Então, ó, o saldo é menos 2.300. De quanto foi o débito que causou essa alteração no saldo? Muito bem. Como é que nós vamos fazer? Vamos armar. Ele tinha um saldo de 8.500. Fez um débito de algum valor. E ficou com um saldo negativo de menos 2.300. Como é que eu vou fazer? Vamos procurar a operação inversa. Então lá eu tenho menos 2.300 menos 8.500. Estou pegando este menos isso. Sinais iguais, conservo. O que eu vou fazer com os dois valores? São menos de mesmo sinal, eu vou somá-los. Então eu vou ter lá, ó, 2.300, 8.500. Estou somando. Lembra, eu somar números negativos, então minha resposta será negativa. 0, 0, 3 mais 5, 8. 2 mais 8, 10. Portanto, o meu débito foi de 10.800 reais. Na segunda movimentação, vamos lá, ó. Essa aqui foi a primeira. Segunda movimentação. O saldo de menos 2.300. Saldo era de menos 2.000. Olha lá, o saldo anterior. Ok? E passou a ser... Então, passou só o saldo agora. O saldo é... O saldo é de quanto?
menos 4.250. Nossa, ele ficou maior, negativo. Então vamos lá, ó. Vamos armar então. Ele tinha menos 2.300, correto? Houve uma movimentação e ele ficou com saldo de menos 4.250. O que está perguntando lá, ó? Houve um depósito ou uma retirada? Se eu tinha um saldo negativo, olha só, ele já era negativo, ele ficou negativo, só que dessa vez maior. Então ele aumentou o meu saldo negativo. Se aumentou, eu tenho outra retirada. Então eu tenho uma retirada de um outro valor. Então vamos proceder da mesma maneira que fizemos na parte anterior. Eu tenho menos 4.250 menos 2.300. Sei que minha resposta continuará negativa. Então vamos lá. 4.250 mais 2.300. Lembrando, eu estou somando valores, porque os dois estão no mesmo sinal. E vou conservar o sinal. 0 com 0, 0. 5 mais 0. 5. 2 mais 3. 5. 4 mais 2. 6. Então, meu saldo não. Minha retirada foi de... Opa! O professor aqui errou. Sim, errei. Atenção, gente. Aí. Aqui eu esqueci de comentar uma coisa que eu comentei lá em cima. Acabei cometendo um erro. Menos, eu fazer a operação inversa. Tá? Então isso aqui vai ficar errado. Como é que vai ficar então? Aula viva tem assim essas coisas, né? Então vamos lá. Vai ficar menos 4.250 menos quem? Menos 2.300 menos 4.250 menos, antes de parênteses, altera o conteúdo, mais 2.300. Vamos lá, ó, retomando a aula passada. Regra do sinal. Dois valores de sinais diferentes, eu vou conservar o sinal do maior. Quem é o maior? 4.250 ou 2.300? 4.250. Então a resposta será negativa. Ok? Muito bem. O que eu vou fazer? Vou subtrair os dois valores. 4.250 menos 2.300. 0 menos 0, 0. 5 menos 0, 5. 2 menos 3 não dá. Então vai ficar 12. E aqui vai ficar 3. 12 menos 3, 9. 3 menos 2, 1. 1.250.
950. Tá? Então, a operação foi uma retirada de R$ 1.950. Vamos à terceira movimentação. Olha lá, ó. Terceira movimentação. Depois, esse saldo passou a R$ 1.100. Quem era o saldo? É o saldo que ficou final da operação 2. Então, lá, ó, é este saldo aqui, ó. Então, o meu saldo era menos 4.250. O meu saldo era de 4.250. Esse saldo passou a ser, então meu saldo é agora quanto? R$ 1.100. R$ 1.100. Desta vez houve um depósito ou uma retirada e de que valor? Olha só, eu tinha um saldo negativo, ele tornou-se positivo. Então eu teria que ter algum valor que compensasse isto, essa parte de saldo negativo, e sobrasse isso. Então, vamos lá, ó. Ele tinha menos R$ 4.250. Teve uma operação e ficou com um saldo de R$ 1.100. Se ele supriu essa necessidade e ainda ficou com um valor positivo, então houve uma soma no depósito. Então pronto, houve um depósito. Muito bem. Então como é que nós vamos fazer? Operação. Vamos voltar à operação. R$ 1.100 menos, quanto é que eu tinha? Menos 4.250. 1.100 menos antes de parênteses, muda o conteúdo do parênteses. Menos vai ficar mais 4.250. Que sinal é esse aqui? Ah, não tem, professor. Muito bem. Se não tem, ele é positivo. Então, precisa colocar? Não. Sinal positivo é dispensável. Vou colocar aqui, ó, só para relembrar que é positivo. Mas não há mais necessidade. Então, vamos fazer a soma. 1.100 mais 4.250. 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. 1 mais 2, 3. 1 mais 4, 5. Então, o saldo é de 5.350. Ufa! Acabou? Não. Ainda tem uma. Mas, professor, não tem não. Tem. Lá na outra folha, lá em cima, uma fininha só. Muita gente esqueceu dela, né? Vamos lá, ó. Movimentação final. Então, quando o saldo era
era de R$ 1.100. O contador depositou. Então, depositou quanto? R$ 5.600. Qual foi o saldo resultante? Olha lá. Tudo é positivo. O que está acontecendo? Então, aqui, ó. Ele tinha 1.100. Depositou mais quanto? 5.600. Positivo com positivo, fica positivo. Então, vamos lá, ó. 1.100. 5.600. 0, 0, 1 com 6, 7, 1 com 5, 6, R$ 6.700. Então o saldo final ficou em R$ 6.700. Bem, nós encerramos aqui a correção da nossa atividade da terceira semana. Um grande abraço do seu amigo professor Otônio Neves e até o nosso próximo vídeo.